Olá, meus amigos, paz e bem. O objetivo deste vídeo é trazer algum esclarecimento acerca de um tema que tem entrado em discussão muito frequentemente nestes dias que estamos vivendo no Brasil. O tema é a possibilidade de um impeachment para ministros do Supremo Tribunal Federal. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro têm espalhado na internet e em outros meios um abaixo-assinado pedindo para que seja iniciado um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes por condutas que ele praticou no exercício de suas funções como ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria de responder a 4 questões básicas acerca deste tema. Em primeiro lugar, gostaria de esclarecer se é ou não possível um processo de impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Em segundo lugar, eu gostaria de esclarecer que práticas, que condutas poderiam legitimar esse pedido de impeachment. Em terceiro lugar, eu gostaria de falar sobre como se processaria esse processo de impeachment e, em último lugar, quais as implicações ou quais as consequências desse procedimento. Vamos, então, enfrentar esse tema. A primeira resposta à questão levantada é ou não possível que se possa iniciar um processo de impeachment ou de impedimento contra um ministro do Supremo Tribunal Federal? E a resposta é sim. Isto está previsto na Constituição Federal, no artigo de número 52. Assim diz a nossa Constituição: compete privativamente ao Senado Federal, inciso 1º, processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. O que vai nos interessar particularmente é o inciso 2º, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Então, sim, é possível responsabilizar e processar um ministro do Supremo Tribunal Federal, vindo mesmo a afastá-lo de seu cargo, caso ele pratique crimes de responsabilidade. A pergunta que se estabelece é: o que são crimes de responsabilidade? Nós temos uma lei de 1950 que estabelece os crimes de responsabilidade e todo o processamento do impeachment. Eu queria chamar você para dar uma olhada comigo na Lei 10.079 de 1950, né? Desculpe, 1079 de 1950, que estabelece o seguinte: os ministros do Supremo Tribunal Federal, artigo 39, são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Número 1, alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Segundo, proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Terceiro, exercer atividade político-partidária. Quarto, ser patentemente decidioso no cumprimento dos deveres do cargo. A palavra decidioso tem a ver com irresponsável, haja de modo que não atente
com zelo para as incumbências que lhe são devidas, não é? Em quinto lugar, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Artigo 39A, constituem também crimes de responsabilidade do presidente do Supremo Tribunal Federal ou de seu substituto, quando no exercício da presidência, as condutas previstas no artigo 10 desta lei, quando por eles ordenadas ou praticadas. Mas esse não é o caso do ministro Alexandre de Moraes. Nós teríamos que verificar se o ministro Alexandre de Moraes praticou uma destas condutas que se enquadraria como crime de responsabilidade. O que se tem dito acerca do ministro Alexandre de Moraes é que ele tem sido intransigente ou tem extrapolado as suas funções, exorbitando dos caminhos e limites estabelecidos para ele. Por exemplo, na questão do inquérito que investiga as fake news, determinando a intervenção ou mesmo o fechamento da revista Cruzoé, do blog ou do site O Antagonista. Então, essas são condutas que se questionam mesmo a determinação da prisão de um deputado federal. Então, são argumentos que têm sido levantados para justificar ou fundamentar essa possibilidade de um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Há dois problemas em relação a isso. Em primeiro lugar, nós não conseguimos, pelo menos eu não consigo, adequar uma destas hipóteses aqui à conduta feita pelo ministro Alexandre de Moraes. Nós poderíamos até dizer que há uma defesa exacerbada do Instituto do Supremo Tribunal Federal, mas não poderíamos dizer que é, por exemplo, uma conduta político-partidária. Não poderíamos dizer que o ministro Alexandre de Moraes está combatendo os aliados do presidente Jair Messias Bolsonaro. Na verdade, a reação do Supremo Tribunal Federal foi uma reação, se justa ou injusta, não é o caso discutir, mas que visa a proteção da própria instituição. Então, eu não consigo vislumbrar, talvez você possa demonstrar e colocar isso aqui nos comentários para este vídeo, onde haveria essa adequação. Mas o segundo problema é mais grave. O segundo problema diz respeito ao fato de que estas decisões do ministro Alexandre de Moraes foram corroboradas, foram confirmadas por seus pares em decisões, quer seja da turma, quer seja do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Quando essas decisões são corroboradas, são confirmadas, elas são divididas pela casa inteira. É da natureza de um tribunal, ou seja, de um poder judiciário colegiado, que as decisões sejam coletivas. Existem decisões monocráticas? Claro que existem, mas essas decisões, quando são confirmadas pelo plenário, pelos pares, pelos colegas, essa responsabilidade está dividida. E se eu disse no início deste vídeo que é possível um processo de impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, não é possível um processo que deponha todo o Supremo Tribunal Federal, que de uma vez por todas afaste todos os membros. Isso não está previsto nem na Constituição, nem em qualquer outra legislação infraconstitucional no nosso país. Então, isso não é possível, depor o Supremo Tribunal Federal. Quando as pessoas falam de fechar o STF, obviamente que esse é um discurso que rompe a ordem legal. É aquilo que nós chamamos de golpe de Estado, porque não há outro modo de depor o Supremo Tribunal Federal, de fechar o Supremo Tribunal Federal, a não ser um golpe de Estado. Por favor, não vale aqui chamar ou evocar, né, a memória de juristas que ainda estão em atividade no Brasil, que afirmam que é possível às Forças Armadas agir para impor
a ordem e a moral, a lei e a ordem, assim, se levantando contra uma das forças, um dos poderes constituídos. Eu me lembro muito bem que, na época em que Dilma Rousseff era a presidente da República, então se dizia, não, pode haver uma intervenção militar. Ora, quem afirma isso não tem um mínimo conhecimento de direito constitucional, porque a Constituição é clara ao afirmar que o comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República. Então, não faria sentido, dentro da ordem constitucional, eu não estou dizendo que isso não pode acontecer, nós temos uma história cheia de golpes de Estado, daqui a pouco eu vou contar isso rapidamente para vocês, mas dentro da ordem legal, não, isso não é possível, não seria possível os militares se levantarem para depor o presidente da República, naquela época a presidente da República, nem seria possível os militares se levantarem para depor ou fechar o Supremo Tribunal Federal. Quando eu digo não seria possível, eu quero dizer não seria possível dentro do que está previsto na legislação do nosso país, porque a história do Brasil é a história de golpes de Estado. Se não, veja essa rápida rememoração que eu lhes farei agora. Quando foi proclamada a independência do Brasil em 1822, isso era um golpe. Ora, o Brasil era colônia de Portugal, o príncipe regente se emancipa, diz, olha, não quero mais, então rompe as relações, ainda que a gente saiba que, de fato, estava tudo combinado com o rei de Portugal e pai de Dom Pedro I, mas isso é um golpe de Estado, é uma ruptura com as normas estabelecidas, com as leis que vinculavam a colônia e a matriz portuguesa. Depois nós tivemos um outro golpe de Estado que depois, Dom Pedro II, em 1889, a proclamação da República é um golpe de Estado que põe fim à monarquia no Brasil. Isso é uma ruptura com as regras democráticas. Aí tivemos a Constituição, primeira Constituição republicana de 1891. A Constituição do Império era de 1824. Logo, em 89, a proclamação da República quebrou a ordem constitucional, estabeleceu uma nova Constituição em 91. Em 1930, Getúlio Vargas lidera um movimento golpista que depõe o presidente da República e estabelece uma intervenção que vai fazer com que tenhamos uma nova Constituição em 1934. Veja, 30 é um ano de golpe, em 34 nós temos uma nova Constituição que prevê eleições para 4 anos. As eleições, portanto, seriam em 1938. Em 1937, Getúlio Vargas dá um golpe no golpe, e se torna ditador no Brasil. Não tem eleições para presidente da República em 1938. Em 1937, ele estabelece uma nova Constituição, que é autoritária, que estabelece poderes plenos para ele na condição de ditador, e essa Constituição continuará até que ele seja deposto por um golpe de Estado em 1945. Em 1945, nós temos estabelecido a retomada, né, da democracia, e vamos ter, em 1946, uma nova Constituição. Esta Constituição de 1946 continuará em vigor até que, em 1964, um outro golpe de Estado, desta vez iniciado por forças militares, depõe o presidente, que era vice-presidente, com a renúncia de Jânio Quadros, se tornou presidente do país, que é João Goulart. João Goulart é deposto em 1964 por um golpe. Os militares dizem que vão afastar os comunistas do Brasil, das influências ali, onde é que eles acharam os comunistas, em alguma Kombi ou em um sítio, eu não sei, mas vamos afastar os comunistas do Brasil e vamos restabelecer a ordem democrática, prometendo eleições para em 4 anos. Se o golpe é em 64, em 68 vamos ter eleições. Nada disso. Em 67, nós temos uma Constituição estabelecida que deu poderes
e permaneceu até 1985. Ficamos sem eleições para presidente da República de 1964, ou seja, já não tínhamos tido em 64, porque João Goulart era o vice de Jânio Quadros e tinha sido eleito em 62, 61. Então, nós não tivemos essa ordem até 85, quando tivemos um processo de eleição indireta. Então, a história do Brasil é uma história de golpes. Então, não estou dizendo que golpes não podem acontecer. Golpes são sempre uma ruptura com a legalidade, são sempre uma ruptura com a ordem constitucional. É isso que eu estou chamando a atenção. Então, é possível um processo de impeachment? Sim. Agora, para que ocorra o processo de impeachment, é preciso que tenhamos em vista crimes de responsabilidade praticados por ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses crimes de responsabilidade são, obviamente, de natureza individual, mas no momento em que essas condutas, essas decisões são divididas e confirmadas pelos outros pares, não se vê a possibilidade da deposição coletiva dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, uma vez sendo possível um procedimento de impeachment, como ele se dá, como ele se efetiva? É mais ou menos como acontece com o impeachment do presidente da República, e talvez vocês não lembrem, mas aconteceu no caso do ex-presidente Collor e também da ex-presidente Dilma. Então, uma proposta, um pedido de abertura do processo de impeachment é feita à mesa da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados submete isso à votação na Câmara dos Deputados, que exerce uma espécie de juízo de admissibilidade. Veja, há dois momentos de juízo de admissibilidade. O primeiro é feito pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados, que decide se colocará ou não colocará esse pedido de abertura do processo de impeachment em votação. Depois, a própria Câmara dos Deputados exerce um outro juízo de admissibilidade, aprovando ou não. Aprovado pela Câmara dos Deputados, sobe para o Senado Federal. E aqui é uma discussão de que se o Senado vota por receber ou não, se haveria um terceiro momento de juízo de admissibilidade. Eu entendo que não. Eu entendo que, uma vez decidido pela Câmara dos Deputados que o processo está instaurado, caberá ao Senado Federal, presidido na condição de tribunal pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o presidente do Senado se afasta, o presidente do Supremo Tribunal Federal vai presidir as relações, obviamente, se ele fosse o ministro que estaria sendo objeto do processo de impeachment, o seu sucessor, ou seja, o seu substituto legal iria ocupar esse lugar, uma vez que ele seria considerado suspeito e impedido simultaneamente, né, para ocupar esta função, e porque ele estaria sendo réu do processo, e o Senado decide se afasta ou não. Uma vez afastado o ministro do Supremo Tribunal Federal, vai se declarar vacante a sua cadeira e caberá ao presidente da República a nomeação de um novo ministro. Então, este é o resumo desse caminho que tem sido discutido, mas nem sempre com os fundamentos jurídicos e legais que me parecem ser necessários. Às vezes eu tenho uma impressão de que tudo isso é mais um processo de agitação dos ânimos, porque a chance de haver um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes pelas condutas que efetivamente ele praticou é nenhuma, é nenhuma. Na verdade, o que talvez se busque e se deseje é a agitação das pessoas, é a intensificação das inconformações que as pessoas têm, para que, de algum modo, isso possa ser catalisado a partir em defesa de determinados interesses políticos ideológicos. Agora, político-ideológicos, né? Agora, o momento que nós estamos vivendo, meus amigos, é um momento em que o Brasil inteiro deveria estar unido no combate à pandemia.
E eu termino esse vídeo, espero não ter sido longo demais, estimulando você a se cuidar, estimulando você a utilizar a máscara, a esperar o seu momento para vacinação, como eu estou fazendo, para evitar aglomerações, para ser uma pessoa sábia. Também peço a você que ajude aqueles que não podem parar de trabalhar ou parando de trabalhar, passarão por severas dificuldades financeiras para o sustento de sua família. Esse é um tempo de um Brasil unido e unido dentro da legalidade. Paz e bem a todos vocês.